Pessoal, tudo certo? Aqui o Fabiano, vamos começar mais um episódio nessa nossa série Elos de Luz. Estamos indo para o 8º episódio da série de temporada única, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tá certo? Vamos de imediato então para a oração de abertura e depois começaremos o trabalho. E assim, amado Pai, queremos te agradecer essa oportunidade de estarmos aqui em oração e podermos nos conectar com essa espiritualidade maior da Elos de Luz, os guardiões que nos dão toda a segurança para esses trabalhos, as bênçãos derramadas sobre todos nós desde já, nas nossas casas, onde estejamos neste momento. Somos abençoados por essa espiritualidade. Também os mentores que nos trazem a orientação, o ensinamento do Divino Mestre a todos nós. Assim, só podemos ser gratos neste momento. Vamos nos encher de gratidão, de amor e juntos entoar esse cântico, este louvor a esse Pai de amor, de bondade, a esse Cristo, nosso bom pastor. Abrindo neste momento, em nome de Deus e de Jesus, o trabalho de hoje. Assim seja. Beleza, então? Você já sabe, né? Antes da gente começar o capítulo em si, você já sabe que você é convidado a nos assistir, a nos auxiliar, né? Como o nosso semeador, seja um dos nossos semeadores do bem. Como é que funciona isso, Fabiano? Bom, é simples, basta você curtir essa nossa publicação, comentar, deixar nos comentários o que você gostou, o que de repente você não gostou tanto, sugestões, ideias de temas também. Enfim, comentário é para vocês vão fazer uso dele. E também compartilhando essa live, esse material, você se torna semeador do bem, espalhando o bem por aí, pelos seus amigos, pelos seus grupos também, espalhando no compartilhamento das redes sociais, tá certo? Não esqueça, é claro, né, de inscrever-se no canal do YouTube, você que ainda não é inscrito, e você que já é inscrito no nosso canal YouTube, ative também a sinetinha para receber as primeiras notificações logo que sai material novo. Você que curte o Facebook também pode curtir a nossa página, Elos de Luz. Tá aí o endereço, você curte, o endereço é o mesmo, a terminação é a mesma no YouTube, assim como no Facebook, tá certo? Vamos em frente então? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. A gente viu no capítulo anterior, e é claro que quem não viu ainda, vamos deixar aqui, claro, o link para você clicar e ir lá no episódio 7, curtir com a Thaís esse episódio, revisar e depois voltar para cá. A gente faz um resumo da cena anterior. Na cena anterior, então, a gente viu a Revolução Francesa, aquela expansão da França, né? A França vai se expandindo com Napoleão Bonaparte e, através disso, a iminente retirada da corte portuguesa para a colônia. É ou não é? Se viu acuada por aquele movimento que se expandia e escapou para o Brasil, se retirou para o Brasil por orientação do aliado, a Inglaterra, na época. E também vimos Dom João VI no Brasil, né? O outro subtítulo da cena anterior é Dom João VI no Brasil, ou seja, todo o benefício que tivemos em termos pela primeira vez um imperador aqui em terras brasileiras, né? Mesmo ainda ligado a Portugal, ele estava, nesse caso, regendo, né, o império aqui do Brasil. Isso trouxe benefícios importantes para o nosso país, como fundação de importantes instituições no Rio de Janeiro, por exemplo, através da presença dele. Beleza? Primórdios da emancipação. A colônia passara a ser o Reino do Brasil em 1815, por Dom João VI.
e o Rio de Janeiro tornou-se a sede da monarquia portuguesa. Reconhecido àquela terra que o acolhera, o soberano Dom João dispensava ao Brasil os mais altos privilégios. Era muito reconhecido, muito grato a todo o acolhimento feito pelo Brasil. O progresso econômico da nação avança nesse período. E alentados também pelas forças estrangeiras aqui presentes, toda a comunidade brasileira naquele momento prospera, e em todos os setores. O soberano, porém, tinha seus problemas familiares que influenciavam. Dom João, no entanto, acostumara-se aqui com o encanto das belezas da Baía de Guanabara e se tomara de amor pela pátria que os seus antepassados ajudaram a edificar. Aqui no Brasil, pelo menos os céus azuis e os abundantes vegetações, os adornos floridos da natureza serviam para ele como anestésico aos dissabores que tinha familiares, como filho, como esposo e como pai. Uma mãe demente, uma esposa desleal e um filho perdulário. Não achava espaço assim para ainda ter que fazer transformações políticas e dessa forma deixava a antiga metrópole portuguesa sob a orientação e o jugo da Inglaterra. Em 1816, retorna ao plano astral a sua mãe, Rainha Maria I, por orientação dos projetos de Ismael e seus mensageiros. A duquesa Leopoldina da Áustria é trazida ao Brasil, uma forma estratégica, inspirada pela espiritualidade maior, pela doçura que possuía a capacidade suficientes para lidar com aquele que viria a ser o seu esposo, ou seja, Dom Pedro. E eles se casam de fato, Dom Pedro e a duquesa Leopoldina da Áustria. Nesse tempo, sopram em toda a Europa os ventos fortes do liberalismo, pressagiando já o fim do sistema do poder absoluto. Surge também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, nessa mesma época, inspirando a renovação das liberdades políticas. Mas é importante que se diga que após a morte de Maria I, Portugal não mais se resignou a viver subalterno à ditadura despótica de Beresford, inglês, e prepara a sua insurreição. A maçonaria não hesita em estender o seu concurso à independência do Brasil, que constituía assunto de menor importância para os portugueses, desde que o soberano regressasse imediatamente à Europa, retomando seu trono. Esse era o interesse deles. Mas após procrastinar a sua decisão, Dom João VI enfim toma a resolução de regressar a Lisboa, mas deixando no Brasil o filho como príncipe regente, Dom Pedro. E no momento de despedidas faz a famosa recomendação: Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti, que me respeitarás, do que para algum desses aventureiros. A primeira parte do episódio é uma parte que vai falar do período histórico, da importância do Brasil já passar a ser reino, das questões que Dom João VI encontrou aqui, das consolações que encontrava na terra brasileira, que tão bem o acolhera, em confronto com as problemáticas familiares e também que vinham de Portugal devido aos problemas políticos, E depois faz também menção, como a gente viu, ao retorno, então, de Portugal e uma importante ação também orquestrada no plano astral, que é onde ele deixa aqui o filho como príncipe regente. E aí já existia planos para que, através de sua esposa, uma pessoa com doçura suficiente para poder influenciá-lo da melhor forma possível nos desígnios que o Senhor, o bom pastor, tinha para este pedaço abençoado de terra, o Brasil.
no limiar da independência. Novamente em Portugal, Dom João se deixa levar ao sabor das circunstâncias. Lisboa, na época, vivia sob grande terror, devido aos julgamentos sumários que haviam acontecido, devido aos julgamentos sumários que haviam acontecido contra aqueles implicados no movimento contra a ditadura de Beresford. Muitos foram fuzilados sem que as sentenças de morte fossem sancionadas. E o soberano sujeita-se a todas as imposições dos revolucionários, com medo, de poder ter retaliações. Os portugueses influentes consideram o perigo da independência brasileira. Todas as providências contrárias aos interesses brasileiros são adotadas por eles. Com maioria entre os deputados, os portugueses impunham dificuldades à direção do príncipe regente do Brasil. Dom Pedro, por sua vez, aos poucos ia se inflamando pelas ideias liberais. E neste clima de tensão, a caravana de Ismael desvela-se pelo cultivo sempre das ideias liberais no coração da pátria e, indiretamente, procura espalhar por todos os setores da terra do Cruzeiro as sementes da fraternidade e do amor. Aquele que for a Tiradentes um dia, em espírito, neste momento, procura Ismael sobre soluções acerca do problema da independência, ao que o bom anjo o tranquiliza. O momento da emancipação não tardará no horizonte de nossa atividade. A liberdade é sempre uma questão delicada para todas as criaturas, porque todos os direitos adquiridos se fazem acompanhar de uma série de obrigações que lhes são correlatas. Importante essa afirmação, até para os dias de hoje. Cumpre considerar que toda elevação requer plena consciência do dever a cumprir. Daí a delicadeza de nossa missão, no sentido de repartir as responsabilidades. Precisamos difundir a educação individual e coletiva dentro das nossas possibilidades, formando espíritos antes das obras. Ele queria aproveitar a autoridade do príncipe em questão, Dom Pedro, para promover a separação com Portugal, mas que isso fosse realizado com o mínimo de lutas e sem haver o mínimo derramamento de sangue. Esse era o plano sempre de Ismael e seus prepostos. Com o seu trabalho incessante dos mensageiros do alto, junto àquele soberano, poderiam lograr inspirações de amor e de fraternidade, chegando a tal transformação sem os desvarios criminosos de uma guerra civil. Acrescentou ainda Ismael: em breves dias poderemos concentrar forças dispersas para a proclamação da independência, e após semelhante realização, enviaremos nosso apelo ao coração misericordioso de Jesus, implorando suas bênçãos e novo rumo para a nossa tarefa, a fim de que a liberdade, bem aproveitada e bem dirigida, não constitua elemento de destruição na pátria dos seus sublimes ensinamentos. Assim foi feito, religiosamente por seus mensageiros. As agitações, porém, aumentavam em movimentos espantosos, empolgando a nação inteira. À toa, Portugal procurava reprimir a ideia de independência, firmada já em todos os corações aqui. Enquanto os brasileiros discutiam e conspiravam em secreto, a frota do vice-almirante Francisco Maximiliano partia de Lisboa para o Rio de Janeiro, com ordem terminante de repatriar o príncipe Dom Pedro. Então, no limiar da independência, esse trecho do nosso episódio número 8, ele se dá basicamente nas orientações de Ismael àquele espírito que um dia foi Tiradentes. Então, Tiradentes, agora já no plano espiritual, procura Ismael com interesse de ir avante, de poder ver logo a independência do país feita, que era um dos seus objetivos sempre, até por isso que foi morto aqui ainda quando encarnado. Ele passou a ser grande símbolo nesse movimento, mesmo já desencarnado, e até hoje, um ícone para toda a nação.
Ao que Ismael o tranquiliza, que sabe que já está perto, sabia que estava próximo e deixa ele tranquilo, está próximo o momento da emancipação. Mas vamos com calma e vamos equilibrando, né, as nossas inspirações, conduzindo movimentos simultaneamente, porque a questão da liberdade, dizia Ismael, é delicada para todos nós. Por quê? Porque todos os direitos que a gente adquire, segundo ele, se fazem acompanhar de uma série de obrigações. Isso quer dizer para nós até hoje. Tudo que a gente passa a ter um maior conhecimento, por exemplo, estudar ainda mais, aprofundar na filosofia, a gente passa a, não só o conhecimento, mas passa a aplicar na prática, transformar esse conhecimento em sabedoria de vida, né? Transformar isso em consciência, quando aquilo já está interiorizado por nós e a gente já consegue somar aquilo à nossa personalidade, ao nosso caráter. Que alegria grande! É um degrau que se subiu, é um tijolinho a mais nessa construção espiritual que estamos fazendo, é ou não é? Mas também, quem não pode afirmar, né, quem não vai concordar que também isso traz uma obrigação a mais. Quando você tem um nível de consciência maior, ou sobe um degrau no nível de consciência, sobe também um degrau o seu nível de responsabilidade. Elas andam juntos, irmanadas, de mão dadas, totalmente. Então, isso é uma coisa muito legal e muito destacada nesse trecho do episódio. Então, temos que considerar que toda elevação de qualquer sorte, especialmente no plano que a gente está falando, claro, de crescimento como ser humano, como espírito, requer também a consciência do dever a cumprir. Junto com a conquista de alguma virtude que a gente vai desenvolver, também o dever vai nos exigir em cima daquilo que a gente conquistou. É uma coisa lógica dentro, inclusive, da sociedade comum que se dirá na parte espiritual. Então vamos fazer uma reflexão acerca disso aqui e perceber como realmente a gente, quando cresce em determinado aspecto, também está pronto, sabe-se pronto já para poder responder de acordo com a necessidade que aquele crescimento lhes pede, né? Muito legal. E claro, o capítulo vai terminar, esse nosso episódio número 8 termina com Dom Pedro, então, querendo firmar as ideias de independência aqui, e uma frota vindo poderosa, né, com mais de 1.200 homens vindo de Portugal para levá-lo embora. Para Portugal. Então, vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. A gente não perde por esperar, hein? Eu também já estou ligado aqui, pronto para poder descobrir o que será que vem no próximo capítulo que o Jean vai contar para a gente. O próximo episódio, que será o episódio 9. Fiquem ligados e acompanhem com a gente, então, a série. Vamos fechar, então? Vamos para a nossa oração de encerramento. Valeu! E assim, amado Pai, agradecemos esses momentos que tivemos aqui de contato com essa espiritualidade do plano astral superior, da espiritualidade da Elos de Luz, a quem agradecemos, os mentores, os guardiões, e pedimos que essas bênçãos iluminem cada um agora, um banho de luz sobre cada um de nós, iluminando, retirando toda e qualquer negatividade, nos iluminando todo para que a gente possa sair ainda muito melhor do que quando aqui iniciamos este trabalho. Também os nossos familiares, as nossas casas sejam abençoadas, nossos trabalhos, projetos, enfim, prosperidade na parte profissional, nos trabalhos também espirituais, nas relações, em tudo, Pai. Uma bênção sobre todos agora. E em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos encerrando este momento. Que assim seja. Valeu, pessoal!
e até a próxima.